Então nós vamos falar sobre a plataforma Intec e inovação. Começando a falar um pouco sobre inovação, explicando, né, alguns detalhes sobre inovação e depois falando especificamente sobre a plataforma Intec, que é uma oportunidade, né, de se inovar, de se trabalhar, se conseguir, por exemplo, apresentar suas ideias, pessoas que tenham soluções, ideias criativas, que queiram contribuir com, inclusive grandes empresas, né, que participam da plataforma Intec e procuram pessoas ou microempresas que possam solucionar os problemas, os desafios dessas organizações. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos começar primeiro, eu vou me apresentar, meu nome é Hélio, eu faço pós-doutorado no CTI, que é o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas, e a minha pesquisa lá é sobre inovação e comportamento organizacional. Atualmente eu trabalho exclusivamente com inovação, com tecnologia e inovação. Eu me formei primeiramente, né, na área de computação, depois fui para a área de engenharia de produção, administração. Aí as minhas pesquisas hoje são todas na área de inovação, que é uma área que me interessa, né, que me atrai bastante. O meu doutorado foi em São Carlos, na Federal de São Carlos, na área de engenharia de produção, e a linha de pesquisa foi gestão da inovação e tecnologia. E o meu mestrado foi na Federal de Santa Catarina, em mídia e conhecimento, né, também engenharia de produção, mas a linha de pesquisa de mídia e conhecimento. Eu fiz duas pós-graduações, uma em análise de sistemas, aqui no próprio UNES, na época que o UNES ainda se chamava FEPESMIG, né, Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas Gerais, isso lá em 1992, há muito tempo atrás. E fiz também uma pós-graduação em gerência de informática na FASECA, também aqui em Varginha. Estou falando de Varginha, né, a cidade onde eu moro hoje. Mas eu estudei, a minha primeira graduação foi em Santa Rita do Sapucaí, eu fiz processamento de dados, né, que era o nome antigo da área, né, de computação, e depois, mais recentemente, eu fiz administração por sentir necessidade, né, de estudar também na área de administração. Eu publiquei alguns livros, esse foi o primeiro, em que eu falo de educação e tecnologia. Vocês estão vendo aí os slides, está correndo tudo bem? Se vocês puderem dar um feedback aí no chat, para eu saber se vocês estão acompanhando ou se às vezes eu estou passando os slides, só eu que estou vendo aqui. Como é que está indo aí? Slide ok. Então tá bom, tudo ok. Bom, aparentemente está tudo bem. Então vamos continuar. Esse livro, então, ele trata de educação e tecnologia. Educação em banda larga é resultado das pesquisas que eu fiz durante o mestrado na área de mídia e conhecimento. Eu publiquei também esse livro, que é uma coletânea de artigos que eu já tinha escrito sobre tecnologia e educação também. Eu reuni todos eles, né, nesse livro chamado Tempos Digitais. Tenho também um livro chamado de Gestão da Inovação, que é resultado de uma pesquisa que eu fiz no Canadá sobre transferência de tecnologia entre universidades e empresas. No ano passado eu escrevi esse livro para a CAPES, né, para o Ministério da Educação, por encomenda, né, e esse livro se transformou em livro de texto do curso de Administração Pública, que é oferecido pela UAB, Universidade Aberta do Brasil. E ele trata do assunto, né, tecnologia de informação ou informática para administradores, é usado nessa disciplina, na graduação da UAB. Vai ser usado a partir desse ano, né, nessa disciplina. E esse ano ainda, se tudo der certo, eu publico a minha tese de doutorado, que foi uma pesquisa feita em Santa Rita do Sapucaí sobre a inovação no Vale da Eletrônica, como é que as empresas interagem com as universidades e tudo mais. Bom, eu fui analista de sistemas durante muito tempo, desenvolvi software para empresa privada, pública, grande, pequena, indústria, comércio, serviços. Então minha formação é basicamente na área de tecnologia. Sou professor há 25 anos, né, no ano que vem eu completo 25 anos como professor na área de tecnologia, administração em geral, engenharia também. E eu lecionei no UNES de 1997 até 2009. Por 12 anos eu fui professor no UNES, nos cursos de ciência da computação, de matemática, vários cursos, né, do UNES, inclusive na pós-graduação também. Durante 12 anos, né, eu estive no UNES, mas trabalhei em outras instituições ao mesmo tempo.
e o local onde eu fiquei mais tempo foi na FASECA, que é aqui em Varginha também, como coordenador do curso de Sistemas de Informação e do curso de Engenharia de Produção. E em 2012 eu saí, né, da FASECA, do UNES, e fiz concurso para a Universidade Federal de Alfenas, que é onde eu trabalho hoje, como professor e como coordenador do mestrado em Administração Pública, que é um mestrado recente, começou no ano passado, e eu estou coordenando esse curso lá. Então essa é a minha trajetória profissional. Fui desde desenvolvedor de software, né, passando por várias etapas aí, até professor, e atualmente sou só professor. Então essa é a minha apresentação. Não daria tempo para que vocês se apresentassem. Se cada um fosse se apresentar, a gente ia demorar muito tempo e ia tomar um tempo precioso aí da apresentação. Então, no final, vou abrir para perguntas, de repente dá tempo de vocês falarem aí alguma coisa sobre vocês. Tá joia? Nosso título, então, é Inovação e a Plataforma ITEC. E para que vocês entendam um pouco sobre a importância da inovação, a gente vai, antes de falar da plataforma ITEC, que é uma coisa mais prática, nós vamos falar sobre o que é inovação. E para falar o que é inovação, nós vamos primeiro falar o que não é inovação. Muita gente acha, inclusive, deixa eu arrumar a câmera. Melhorou ou não? Não. Muita gente acha que inovação é uma ideia interessante, eu tenho uma ideia e por isso eu tenho uma inovação. Na verdade, isso é uma mentira. A ideia não é inovação, a ideia é o início. Se você tem uma ideia, você pode, a partir dela, criar uma inovação. Mas a ideia, ela não, por si só, ela não inova. A inovação ela só vai acontecer quando você aplicar essa ideia e transformar essa ideia num produto, num serviço, em uma transformação, num modo de fazer, em algo que você consiga causar resultados. Enquanto você não está provocando resultados, você não está gerando negócios, empregos, divisas, impostos, a ideia é só uma ideia. Porque ela simplesmente pode nunca chegar a ser colocada em prática e nunca se transformar em algo útil para a sociedade. Então a inovação, só a inovação quando ela já chegou ao estágio ou ao estado de ser uma ideia aplicada. E existe inovação radical, aquela super transformadora que modifica nosso mundo, né, a vida, o nosso jeito de viver, como por exemplo o motor a combustão, como por exemplo a energia elétrica, como por exemplo o computador e a internet. Mas existem inovações que acontecem no dia a dia e que acontecem por uma necessidade mesmo de resolver problemas pequenos, problemas que você precisa lidar com eles lá nas organizações, no seu trabalho, na sua vida, né, no seu dia a dia. Então, não é porque uma transformação é pequena, não é uma inovação. Existem inovações grandes e pequenas, né? E todas elas são necessárias. Muitas inovações grandes são resultado da soma de diversas inovações pequenas. Então, o que é inovação? Bom, a inovação é quando você pega uma ideia e transforma num produto. Por exemplo, na área de medicina tem muitas inovações acontecendo o tempo todo para melhorar e facilitar a nossa vida, facilitar com que a gente, por exemplo, viva mais. Né? A prova está aí, quando você olha na estatística, né, da longevidade das pessoas, a cada ano você ouve sempre falar que as pessoas estão vivendo mais. Há 100 anos atrás, a média de vida do brasileiro era de cerca de 40 e poucos, 50 anos de idade. Hoje é 70 e tantos, quase 80 anos de idade, a média de vida da população. Isso porque a medicina foi evoluindo com inovações, com vacinas, remédios, exames, com conhecimento que foi sendo descoberto, e essas inovações incrementais todas, elas vão trazendo um monte de benefícios para a sociedade. E isso com certeza, isso tudo é inovação. Então a inovação acontece em produtos que você encontra no mercado, em processos que acontecem dentro das empresas, em redução de custo, em aumento do alcance, por exemplo, para você colocar mais pessoas com acesso a soluções de problemas. Tudo isso é inovação. E quem é que faz a inovação? Existe um tipo de pessoa, normalmente chamado de empreendedor, que é exatamente aquela pessoa que pega aquela ideia inicial. Estou aqui tentando desenhar aqui em cima da figura, mas deu um probleminha aqui. Bom,
Daqui a pouco eu consigo. Agora sim. Aquela pessoa que pega uma ideia inicial, como eu falei agora há pouco, fazer inovação não é você ter uma ideia, mas se você consegue, aquela pessoa que consegue, a partir de uma ideia inicial, ela transforma essa ideia num planejamento, ela olha para aquela ideia e fala assim, isso tem um potencial de gerar uma transformação. Então vamos tentar fazer essa transformação. E aí eu faço um planejamento. Esse planejamento pode ser um planejamento detalhado, a princípio nem sempre é detalhado, né? Mas eu planejo, como é que eu vou implementar essa ideia? E aí eu ajo, transformo essa ideia numa ação, coloco essa ação em prática e às vezes dá certo, às vezes dá errado. As inovações têm essa característica de estarem sempre associadas com o risco. Muitas inovações a gente acaba nem sabendo que elas existiram porque elas deram errado. Mas não quer dizer que ela deu errado, que ela não é uma inovação. O empreendedor é aquela pessoa que tem coragem de pegar uma ideia, aplicar essa ideia através de um planejamento simples ou complexo e colocar essa ideia em ação. Esse empreendedor, normalmente a gente fica sabendo daqueles que deram certo, que viram livros, né, de sucesso, vendem e tal, mas nem todos dão certo. Agora, muitas vezes um empreendedor não dá certo uma vez, não dá certo uma segunda, ele acerta na terceira, na quarta, na quinta, na sexta vez. Empreender, então, é você pegar uma ideia, colocar em prática através de um planejamento, porque com planejamento você tem mais chance dela dar certo. Se você não planejar, a chance é mínima, ou quase nenhuma. Mas planejando você tem chance, né, de dar certo com a sua ideia. Então essa é a história do empreendedor. Agora, o empreendedor, será que ele sempre está procurando ficar rico? Né? É uma pessoa ambiciosa? Ou é uma pessoa que quer provar que a sua ideia é boa? Existem vários tipos de empreendedores. Tem empreendedor que está em busca do retorno, do dinheiro. Tem empreendedor que muitas vezes o dinheiro para ele nem importa. Ele quer provar que ele está certo. Tem empreendedor que muitas vezes ele quer criar algo só para provar que ele é capaz. Então, e tem empreendedores que juntam um pouquinho de cada coisa. Então, quando se fala assim, quem é o empreendedor? O empreendedor é todo mundo que tem coragem de pegar uma ideia, né, que muitas vezes não é nem dele. Às vezes o empreendedor é alguém que se junta com alguém que teve uma ideia e transforma essa ideia numa ação que vai gerar um resultado. Então, o empreendedor está em todos os lugares. Não existe uma escola de empreendedores onde você vai procurar lá uma pessoa com diploma de empreendedor ou um local, né, uma caixinha que você abre, a caixinha do lado de fora está escrito empreendedores. Você abre a caixinha e está cheio de empreendedores lá dentro. Não existe. Nós somos empreendedores. Eu sou, você qualquer pessoa que tenha a capacidade de transformar ideias em negócios, em produtos, em serviços, ela é empreendedora. E normalmente o empreendedorismo está ligado à inovação. É uma característica do empreendedor ele querer tentar coisas novas, né? Inovar, transformar aquilo que ainda não foi feito. Então, essa é uma característica do empreendedor. Mas nem sempre empreender é criar uma empresa. Às vezes as pessoas se confundem e acham que quando você fala empreender, é uma pessoa que quer abrir uma empresa. O sujeito é empreendedor porque ele abriu uma padaria. Tudo bem, ele é um empreendedor. Mas não é desse empreendedor que nós estamos falando agora. Eu estou falando sobre inovação e o empreendedor como um elemento essencial para a inovação. Porque é aquela pessoa que quer correr o risco, que quer pegar uma ideia nova e transformar aquilo em algo que gere negócios. Então, empreender é criar uma empresa? Também mas não é só isso. Você pode empreender dentro do seu próprio trabalho, sem montar empresa nenhuma. Você pode empreender quando você aplica uma ideia, quando você transforma algo dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho. Esse aqui é um exemplo que vocês estão vendo nesse slide, essa casinha, na verdade, é uma garagem de madeira, na Califórnia, né, na cidade de Palo Alto, onde você tem o início, o berço do Vale do Silício. Mas quando o David Packard e o William Hewlett, que eram estudantes lá de Stanford, quando eles entraram nessa garagem para criar, para transformar, criar lá o seu osciloscópio, lá, muitas décadas atrás, eles não sabiam que eles iam criar uma empresa. Eles queriam aplicar o conhecimento que eles tinham na universidade, né, de engenharia, eles faziam lá engenharia elétrica, aprenderam lá o necessário para criar esse equipamento, e eles queriam provar a sua capacidade.
Mal sabiam eles, né, que lá em 1939 eles estavam gerando, né, o que é o início, o berço de uma empresa que todos nós conhecemos, e com certeza grande parte de vocês tem um produto dessa empresa aí do seu lado, provavelmente do lado do seu computador. Você vai ter aí uma impressora ou mesmo seu próprio computador, né, vai ser da HP, que é uma empresa que nasceu em 1939 no Vale do Silício e que hoje tem 350 mil empregados no mundo, fatura 111 bilhões de dólares, ela teve 5 bilhões de lucro líquido no ano passado, é uma das 50 marcas mais valiosas do mundo e ela nasceu naquela garagem por 2 empreendedores, estudantes, que resolveram arriscar. Naquele momento, eles tinham conhecimento suficiente com uma inovação, um aparelho que não existia no mercado, e eles resolveram tentar. Vamos criar, vamos fabricar, vamos vender esse equipamento. Se juntaram para pedir para aumentar o volume. Deixa eu tentar aumentar o volume aqui um pouquinho. Bom, espero que tenha melhorado. Agora melhorou o volume da gravação, do áudio. Bruno Henrique, que está aí ouvindo, pediu para aumentar o som, melhorou? Ok. Então a HP, ela surgiu daquela garagenzinha, né, dessa garagenzinha que despretensiosa lá no Vale do Silício, para se transformar numa empresa gigante. Então, empreender é criar uma empresa? É sim. Essa é uma das formas de empreender. Inclusive, é um bom exemplo de como grandes empresas, né, surgiram, como a Apple, que surgiu numa garagem também no Vale do Silício, como aqui no Brasil você tem várias empresas que surgiram dentro de universidades, né, o Google, quando veio para o Brasil, ao invés de criar o seu escritório, né, pessoal aqui, eles compraram uma empresa brasileira de Belo Horizonte e montaram essa empresa montaram a escritório do Google a partir de uma empresa brasileira criada por estudantes da UFMG. Então, montar uma empresa, o ato de empreender. Mas não é só isso. Por exemplo, você tem uma série de iniciativas que acontecem na iniciativa pública, né, não é só nas empresas privadas, mas esse aqui é um slide, né, que mostra um exemplo, e existe muita inovação e empreendedorismo em, por exemplo, funcionários públicos. Existe um prêmio que é dado há 19 anos pelo governo federal, para o chamado Concurso de Inovação na Gestão Pública Federal. Então, procura-se dentro das instituições públicas federais quais são as ações inovadoras que foram implementadas, que melhoraram a vida do cidadão ou que reduziram o custo do governo em oferecer algum serviço. Então, essas iniciativas, elas são feitas por pessoas que tiveram ideias e tiveram a coragem, a capacidade de implementar essas ideias, que algumas delas não deram certo, mas as que deram certo são premiadas hoje em dia. E isso é um reconhecimento do empreendedorismo de uma pessoa que não montou uma empresa. Mas o empreendedorismo é essa iniciativa de aplicar essa ideia inovadora dentro do seu próprio trabalho. Então, você pode ser empreendedor montando a sua empresa, mas você pode ser empreendedor tendo uma iniciativa dentro do seu próprio cargo, na sua função, e transformando algo, né, criando algo melhor, uma maneira melhor de fazer as coisas dentro da sua organização. Então, é só para mostrar que existe um estereótipo, né, de que empreendedorismo é montar empresa. E na verdade não é. E muita gente não quer montar empresa. Muita gente não quer passar pelo processo burocrático de montar uma empresa. Ela quer ter o seu emprego, mas ela quer ser empreendedora. Então a inovação está aí. São ideias criativas que você pode implementar dentro do seu próprio trabalho. Só mostrando que existe essa possibilidade e que existem espaços, né, de inovação hoje em dia que não existiam há alguns anos atrás. A inovação ela não tinha tantas oportunidades como a gente tem hoje, né, para se criar ou para se aplicar essas ideias. Então eu gostaria de mostrar através daqui, mas eu acho mais fácil vocês abrirem um vídeo, que eu estou passando o link dele agora no chat aqui embaixo, e eu sugiro que vocês abram esse vídeo, que é um vídeo de 5 minutos, que fala sobre como o Senai está atuando em relação à inovação, com um grande prêmio de inovação, que já tem alguns anos que ele está oferecendo esse grande prêmio, acontece todos os anos, e qualquer pessoa pode participar, se inscrever, tendo uma ideia, apresentando essa ideia, e ela pode ser premiada com um dinheiro que, inclusive, vai ser usado para implementar essa ideia, para empreender com essa ideia. Então, eu vou deixar agora
5 minutos quietinho para você poder clicar, assistir esse vídeo. Em 5 minutos eu volto e a gente continua falando a partir desse ponto. Então, eu vou desligar minha câmera aqui para você assistir o vídeo lá no YouTube a partir desse link que eu coloquei ali no chat. Já já eu volto. O Antônio está com um problema que não consegue ver o vídeo e o aplicativo ao mesmo tempo. Ah, tá. No aplicativo do bebê. É que, na verdade, você vai abrir um outro... você vai abrir um outro... uma outra guia, né? E vai abrir o YouTube e manter o aplicativo aberto fora do seu navegador. Isso, Antônio. O vídeo do YouTube você tem que abrir no navegador, ao invés de abrir no Blackboard. Então você vai alternar entre o navegador com o YouTube e esse aplicativo que você está usando agora. Mas alguém teve algum problema? Então, Antônio, para que você não fique sem ver o vídeo, eu sugiro que você depois assista. Isso. Sugiro que você depois assista o vídeo. Fica o link aqui, copia o link, depois você dá uma olhada, porque é legal de ver. Iniciativas como essa tem um monte. Eu coloquei a do Senai, mas existem vários. Tem o Programa Inovativo Brasil, a própria plataforma ITEC, que a gente vai falar mais sobre ela hoje. Então, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em relação à inovação. E o próprio fato do Ministério da Ciência e Tecnologia ter se transformado em Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, não sei se vocês perceberam isso, mas antigamente o que era o MCT, o Ministério da Ciência e Tecnologia, se transformou agora em MCTI. A palavra inovação foi inserida no nome do Ministério. Então, com isso, mostra o comprometimento do Ministério com a inovação. E aí, logicamente, existem verbas específicas hoje para incentivar a inovação, para projetos como esse. Então, isso tem sido um grande diferencial de abertura de possibilidades, de oportunidades para se empreender atualmente, que são coisas que não existiam há 5 ou 10 anos atrás, e que agora estão possíveis, facilitando a vida de quem tem boas ideias e quer implementar essas ideias. Até porque o próprio governo, os governos em geral, não é só o governo brasileiro, os governos em geral do mundo inteiro, perceberam a importância da inovação para aumentar a sua capacidade econômica, para melhorar a própria economia dos países. Eles precisam inovar. E quem inova não é o governo, quem inova são as pessoas. Então eles precisam incentivar e criar condições para as pessoas inovarem. E isso tem acontecido, logicamente, mais timidamente no Brasil do que em outros países que têm mais recursos e que estão mais adiantados do que nós, mas tem acontecido aqui também com várias oportunidades. Então, quem não conseguiu ver o vídeo, fica a sugestão de assistir
depois. Vamos continuar e antes de falar, aliás, nós vamos ver mais outros 2 vídeos depois, tá? Ainda, vídeos curtos ainda nessa apresentação. Nós vamos voltar a abrir o YouTube lá para ver um vídeo. Mas existem oportunidades de inovar, tanto inovações super radicais, complexas, quanto inovações simples, e que muitas vezes a gente nem se dá conta, né, das oportunidades. Aqui eu coloquei um exemplo prático. Eu outro dia fui almoçar num restaurante, numa cidade pequena, próxima aqui de Varginha, e aí tinha lá em cima do balcão esse saquinho com 10 tipos de feijão, em meio quilo, né, num saquinho de meio quilo com 10 tipos de feijão diferentes. E aí eu olhei aquilo e falei, que legal, bonito, colorido e tal, mas isso aqui é o quê? Enfeite ou é para comer? Eu falei, não, é para comer, fica uma delícia. Faça o feijão, você vai ver como pode ser diferente do feijão que você está acostumado a comer todos os dias. Eu comprei, levei para casa, comi, comprei mais uns 5, 6 saquinhos desses para levar de presente para as pessoas, por ser algo original. E o que acontece? O proprietário do restaurante, ele mesmo que monta esses saquinhos. O que ele teve a ideia? Ele falou, isso aqui é um atrativo, as pessoas vão querer levar isso como um souvenir. Lógico que eu não vou comer todo dia, não vou comprar todos os dias um saco de feijão, de 10 feijões diferentes, para fazer no meu almoço. Mas eu posso colocar isso como um souvenir, um atrativo em cima do meu balcão e as pessoas levarem. E ele, na verdade, está lucrando bastante, porque ele cobra R$7 esse saquinho de meio quilo, ou seja, R$14 um quilo de feijão. Se você for comprar um quilo de feijão tradicional, qualquer um desses feijões aí, de um tipo só, você vai pagar R$3, R$4, né, não, um pouco mais talvez, R$5 um quilo de feijão. Ele está conseguindo vender por R$14 o quilo de feijão, sendo que o feijão é o mesmo. O que ele fez foi só ter a ideia de comprar em grande quantidade, ele compra sacos grandes de cada um deles, e ele fraciona esses feijões todos em saquinhos plásticos e coloca em cima do balcão do restaurante dele. O objetivo dele não é ficar milionário vendendo um saquinho de feijão colorido, mas o objetivo dele está sendo atingido, né? Ele consegue um lucro em cima disso, porque ele compra por baixo custo e ele não tem praticamente custo nenhum de transformação, ele simplesmente fraciona, pega um punhadinho desse, um punhadinho daquele e coloca dentro do saquinho e vende. E ao mesmo tempo ele está criando uma atração e uma propaganda do restaurante dele, porque as pessoas chegam, compram, levam de presente para alguém e falam, olha que interessante, eu comi no restaurante tal, eu comprei no restaurante tal. Então, quer dizer, é uma inovação simples, feita por uma pessoa que não fez nenhum curso mirabolante de marketing, mas uma pessoa que tem a visão, de uma ideia, que ele falou, poxa, por que não pode ser? Por que as pessoas não podem comprar um feijão misturado? Por que tem que ser só feijão preto, ou só feijão carioquinha, ou só feijão fradinho? E pela primeira vez eu vi isso, me interessei, assim como eu, um monte de gente que estava lá no restaurante no mesmo dia também comprou. E esse inovador, dono de restaurante, ele é um empreendedor. Ele transformou uma ideia numa oportunidade de ganhar dinheiro. Então é algo simples, né? Uma das coisas mais simples do mundo. Agora, se você for extrapolar um pouco essa ideia, esse pessoal aqui faz a mesma coisa. A Wine.com é uma empresa que tem só 5 anos de existência no Brasil, e é uma empresa do Espírito Santo, de 2 sócios, que gostam de vinho, e eles resolveram comprar vinho em container. Eles entram, escolhem um determinado vinho do exterior, pode vir da Espanha, Portugal, França, qualquer lugar do mundo, escolhem o vinho, compram containers e containers de vinho, chega aqui no Brasil, eles abrem aqueles containers, pegam o vinho e colocam garrafinhas em caixinhas. Caixinhas com 2 variedades ou 4 variedades de vinho em cada uma delas, e despacham isso para os seus sócios. Então eles criaram um clube de pessoas que apreciam vinho, e esse clube começou há 5 anos atrás, hoje tem 100 mil sócios que recebem uma caixinha na sua casa com 2 ou 4 variedades de vinho todo mês, e com isso eles conseguiram, em 2014, vender 5.300.000 garrafas de vinho, e eles faturaram no ano passado 250 milhões de reais. E qual a ideia deles? É a mesma do feijão. É comprar em volume, fracionar e vender em embalagens pequenininhas. Eles, logicamente, tinham o objetivo, né, de negócios, de faturar milhões, mas a ideia é a mesma. Ou seja, o que eles precisaram de diferente foi escala, foi conseguir trabalhar com um enorme volume para poder ter um enorme retorno.
esse é um mercado ainda novo no Brasil, com muito potencial de crescimento, porque o brasileiro tradicionalmente não tem o hábito de beber vinho, a não ser na região sul, onde as pessoas já tinham uma tradição, mas existe um grande potencial de crescimento e a ideia é simples, é fracionar, comprar em volume, em montante, né, e vender a jusante fracionado em pequenos pacotes. E, com certeza, como vocês podem ver, um resultado bastante satisfatório para uma empresa tão nova, tão recente, que tornou-se hoje referência e a maior vendedora de vinhos da América Latina. É a maior empresa de comerciantes de vinhos da América Latina e começou da ideia inovadora de dois empreendedores, dois sócios que resolveram colocar a sua ideia em prática e ver se dava certo. E deu. Então, a inovação e o empreendedorismo, elas acontecem tanto em coisas simples quanto em coisas complexas. E quando a gente fala em inovação, muita gente pensa em tecnologia, alta tecnologia. Nesses casos, não tem grandes tecnologias envolvidas. As tecnologias são tradicionais, conhecidas. Nesse exemplo que eu passo aqui agora para vocês, aí sim, é uma inovação que aproveitou um fenômeno de transformação das nossas vidas, que é o fenômeno do smartphone. As pessoas estarem o tempo todo conectadas, né, estarem usando os seus smartphones, e aí esse mineiro, né, o Thales Gomes, que tem 20 e poucos anos de idade, em 2011, só 4 anos atrás, ele criou uma empresa chamada EasyTaxi, que hoje já está presente em 35 países, tem 20 milhões de usuários do aplicativo EasyTaxi, provavelmente alguns de vocês já usam, eu uso e estou muito satisfeito. Aliás, vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem usa já o EasyTaxi, ou quem já usou o EasyTaxi, podia levantar a mão aí para a gente ver se tem alguém que use EasyTaxi no grupo, nas pessoas que estão assistindo aí. Até agora ninguém. Até agora ninguém. Ainda não achamos ninguém. Mas é um grupo pequeno. Muito provavelmente nós vamos encontrar nas capitais, né? Até porque aqui em Varginha, por exemplo, nas cidades menores, ainda não existe. Mas não existe, sabe por quê? Porque os taxistas é que tem que se cadastrar. E não pode ser individual, por exemplo. Oi, voltei. Caí, mas voltei. Caí, mas estou de volta. Deu um problema aqui, eu sumi, mas voltei. Então uma solução para facilitar a vida do usuário. Hoje já são 400 mil táxis cadastrados, né, no sistema EasyTaxi, são 172 escritórios nesses 35 países, 1.300 funcionários. Ela captou 145 milhões de reais em investimentos. É a primeira startup brasileira a movimentar R$1 bilhão. Então, é um fenômeno criado por um inovador, empreendedor, um jovem, né, mineiro, né, aqui, imagino que todos são de Minas Gerais, estão aí assistindo essa palestra, e que colocou sua ideia em prática. Essa ideia dele, ele apresentou pela primeira vez dentro de uma competição de startups. Startup é o nome que a gente usa para pequena empresa inovadora, aquela empresa que apresenta uma inovação e entra no mercado com poucos recursos, mas com grande capacidade de crescimento, com grande potencial de crescimento. A gente chama de startup. E tem vários concursos hoje de startups. E ele participou do concurso e nem ficou em primeiro lugar. A EasyTaxi ficou em segundo lugar, se não me engano. Mas isso deu visibilidade para ele conseguir, né, investimentos e transformar o seu aplicativo numa empresa de sucesso, um tremendo sucesso. Hoje ele nem está mais nessa empresa, ele já vendeu a parte dele na EasyTaxi e está investindo em outras coisas, porque ele é um empreendedor em série. Ele já fez o que ele tinha que fazer na EasyTaxi, agora ele está procurando novas oportunidades de aplicar ideias e empreender novamente. E assim é muito comum, né, acontecer com os empreendedores.
O movimento startup é um movimento que não é novo. Às vezes o pessoal acha assim, fala, startup é uma modinha, né, uma modinha nova. Mas, na verdade, o movimento startup vem de muito tempo atrás, desde lá de 1939, lá com a garagem da HP, e passando por uma empresa que todo mundo conhece e admira seus produtos hoje em dia, na maioria das vezes, mas que também começou como uma startup. Numa garagem em 1977, né, dois jovens também, com seus 20 e pouquíssimos anos, começaram uma empresa de presença mundial, uma empresa que vende hoje 700 milhões de iPhones, tem 92 mil empregados, né, no mundo inteiro, são 438 lojas Apple Store, né, físicas, além das vendas pela internet, é a marca mais valiosa do mundo e a empresa vale 729 bilhões de dólares. Pode ser que a Apple se transforme na primeira empresa a chegar a 1 trilhão de dólares. E começou numa garagem com uma startup, implementando uma ideia. A ideia de que era possível fazer um microcomputador, fazer um computador que as pessoas gostariam de comprar para ter em casa. O microcomputador não foi inventado por eles, mas eles criaram um microcomputador que tinha características que atraíam o mercado consumidor. E, com isso, criaram um império, né, que hoje em dia tem 729 bilhões de dólares de valor. Então, o movimento startup é algo muito importante. Não é uma modinha, né? E para mostrar melhor isso, veja bem, o faturamento das 26 mil empresas criadas só em uma universidade americana, que é o MIT, ela representaria o PIB do 11º país do ranking. Se você somar o faturamento não só das empresas criadas no MIT, mas somar também de mais uma universidade americana, que é Stanford, ou seja, a soma dessas das empresas, startups criadas nessas duas universidades, o faturamento delas é igual a 10% do PIB dos Estados Unidos, o que representa quase o PIB do Brasil. Ou seja, só as startups criadas em duas universidades americanas movimentam quase todo o dinheiro que a economia brasileira movimenta. Então isso mostra o potencial, né, da capacidade de startups. E o que são startups? O resultado do trabalho de empreendedores. Pessoas que tiveram ideias, implementaram essas ideias e transformaram isso em negócios. Não é todo dia que nasce uma startup de sucesso como a Apple, mas todo dia tem startups surgindo e todas elas têm algum potencial. Aquelas que conseguem transformar esse potencial de uma promessa em uma realidade, elas crescem muito rapidamente, e trazem um benefício. Mas muita gente ainda pensa assim, fala, mas eu não quero ser empresário. Eu não quero ficar bilionário, não é meu objetivo. Se eu ficar bilionário, vai ter muito parente pedindo dinheiro emprestado, né? Na verdade, ou vizinho, né? Vou ter que fugir dos vizinhos, porque todo mundo vai querer, né? Até o Papa, outro dia, estava reclamando que ele não tem mais amigos, porque as pessoas estão aproximando dele só por interesse. Eu falei, gente, se está ruim com o Papa, imagina para nós. Mas, apesar, né, da brincadeira, muita gente não quer mesmo, não quer ser empresário, não tem essa ambição, né, de montar empresas e ficar bilionários. Mas você pode implementar, você pode criar ou aplicar suas ideias em coisas que transformam o mundo e que não necessariamente precisam gerar fortunas para você. Alguns exemplos disso eu posso dar. Agora mesmo nós estamos utilizando uma tecnologia, todos nós aqui estamos utilizando uma tecnologia que o cara que inventou não está ganhando nada por isso. Que é o Tim Berners-Lee, que criou a web. A gente só está fazendo essa webconferência porque lá em 1990, um cara chamado Tim Berners-Lee, ele criou o protocolo HTTP, ele criou a linguagem HTML, e ele publicou isso para o mundo utilizar de graça. Ele não patenteou, não registrou, ele não quis montar uma startup e transformar a web num grande negócio. Simplesmente ele achou que era útil para a humanidade e colocou à disposição das pessoas. Isso é um exemplo de mudar o mundo, sem necessariamente... Ele é um empreendedor. Não quer dizer que ele não tem lucro, que ele não é empreendedor. É um empreendedor porque ele transformou a sociedade. Ele criou uma facilidade para a sociedade. Ele gerou, a partir das ideias dele, altos negócios, oportunidades de negócios que não necessariamente deram lucro para ele, mas ele implementou as suas ideias em algo que transformaram uma sociedade. E assim como ele, tem outros exemplos pequenos também, e isso faz parte de algo que a gente chama de uma cultura hacker. O termo hacker, durante muito tempo, até hoje,
na verdade, o termo hacker ele é mal compreendido. Desde o início, o hacker nunca foi o bandido ou o criminoso. O hacker é a pessoa curiosa. É a pessoa que quer hackear alguma coisa, é a pessoa que está insatisfeita com algo e quer fazer aquilo de modo diferente. Esse é o hacker. Só que algumas pessoas aprendem a fazer as coisas de maneira diferente e são mal intencionadas e fazem coisas erradas. Ou seja, vão roubar dinheiro, vão fazer fraude, vão destruir sistemas, derrubar sistemas de outras empresas. Esse, na verdade, é um hacker que é um cracker, é um bandido. Né? É uma pessoa que não usa essa sua curiosidade, essa sua capacidade para resolver o problema das pessoas ou para trazer o bem da sociedade. Então, o hacker, na verdade, é alguém que é curioso. Se você é curioso, não está satisfeito com as coisas do jeito que estão e quer achar um jeito diferente, a gente chama de hackear alguma coisa, é quando você estuda como é que ela funciona para propor uma mudança, fazer aquilo de uma maneira diferente. Já o cracker é aquela pessoa que vai usar isso com um objetivo ruim. Né? Vamos usar o conhecimento que eu tenho para invadir, roubar, fraudar, né, na maioria das vezes. Então, eu estou falando sobre isso porque muitas vezes os hackers se transformam em empreendedores. Eles não estão contentes ou satisfeitos com as coisas como elas são e eles querem mudar aquilo. Não necessariamente para ganhar dinheiro, mas porque eles acham que aquilo seria melhor, as pessoas seriam mais felizes se elas tivessem acesso a algo diferente daquilo que está sendo entregue para elas. Então, quando a gente fala em empreender, muitas vezes o empreendedor é alguém que quer hackear o mundo, quer hackear as coisas como elas são. Portanto, mantenha calma e hackeie o mundo. Né? Hack the world. Olha a sua volta e veja como é que as coisas acontecem e se você pode mudar as coisas para melhorar as coisas. Essas coisas, né, o que pode ser? Pode ser coisas do nosso cotidiano, que a gente se colocar um olhar diferente, você vai ver que há uma possibilidade de melhorar essas coisas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês agora, através de um vídeo também. Esse é um vídeo de 4 minutos, que eu sugiro que vocês assistam agora. Quem não puder assistir agora, assiste depois, quem tiver com alguma dificuldade aí por causa do aplicativo. Mas o link do vídeo já está aqui no chat, aqui embaixo. Sugiro que vocês cliquem, abram no YouTube, dêem uma olhadinha. 4 minutos e 25 segundos e eu já volto para a gente conversar mais. 4 minutos. Bom, gente, já deu tempo de assistir o vídeo. Quem não assistiu, sugiro que, se não deu tempo, né, dá uma parada para terminar de ver depois, mas eu acho que 4 minutos e 25, né, já deu o suficiente. É uma iniciativa inovadora, são pessoas empreendedoras que criaram uma solução para algo simples. Todo mundo precisa, eventualmente, de fazer uma reforma, e todo mundo sabe o transtorno que é fazer uma reforma, que é mudar um piso, uma parede. Todo mundo tem medo, né, de começar uma reforma. Então eles fizeram um serviço em forma de kit, onde você já tem um pacote que você, né, é feito um levantamento, né, pela metragem e tal, e você paga um kit parcelado, financiado pelo banco, e faz aquela reforma, e eles entregam mão de obra, material, né, e tudo resolvido, né, vamos dizer assim, pronto, finalizado para você dentro do prazo estabelecido. Lógico que isso é algo muito difícil de você escalar, né, de você ser escalável, de você transformar isso num projeto que vai atender o mundo inteiro. Mas
atualmente atende algumas poucas cidades, com a possibilidade de crescimento. E essas pessoas, na verdade, elas não estão esses empreendedores não estão com a intenção de ficarem bilionários, né? Pode até acontecer de eles ficarem, mas você vê que as justificativas são outras, né? Nós temos uma população muito grande de pessoas, né, que vivem em condições precárias e até uma questão de autoestima. Você ter a sua casa bonita, poder receber as pessoas, você ter uma cozinha com qualidade mesmo, até banheiros, né, com limpeza, até a questão da higiene, com certeza vai melhorar até as questões de saúde das pessoas. E isso é empreender, né? Isso é trazer uma solução de coisas simples, que não precisam ser de altíssima tecnologia, mas que resolvem um problema do cotidiano, um problema que afeta uma grande população. Isso é inovar também, isso é empreender também, da mesma forma como é montar uma startup, né, de alta tecnologia. Então, transformar a vida das pessoas não precisa ser através de um produto como um iPhone, não precisa ser através de um serviço como um Facebook. Pode ser com algo muito mais simples e que resolve um problema muito mais básico, mas que é uma necessidade geral e que o empreendedor pode resolver esse problema usando uma tecnologia já há muito tempo conhecida. Então, essa é também uma forma de você empreender, de aplicar suas ideias, de hackear o mundo. E aqui um outro exemplo de como uma pessoa pode hackear o mundo. Essa moça, né, a Alessandra Sodré, a família dela é produtora de laranja no interior de São Paulo, sempre produziram e venderam laranjas, e ela colocou os olhos para quem é o consumidor de laranja. Porque na fazenda, quem produz, ela vende para o mercado, né? O mercado existe um atravessador que vai fazer com que essa laranja chegue lá no atacado, que o atacado manda para o varejo, que vai chegar na casa das pessoas para elas tomarem o café da manhã com suco de laranja. Então essa moça, ela viu, poxa, quanto eu vendo a laranja aqui na minha fazenda, dos meus pais aqui, da minha família? O preço não é escolhido por ela, não é escolhido pelo produtor. O preço é uma commodity dada pelo mercado. Existe um preço do saco de laranja, e se a sua laranja melhor ou pior, você vai vender por aquele preço que é dado pelo preço da laranja naquele dia. Ela não se conformou com isso. Ela falou, eu sei que a minha laranja é boa, eu sei que as pessoas querem laranja boa, querem laranja fresca, então eu vou fazer um sistema de assinatura de laranja. E ela criou laranjasonline.com, que hoje atende São Paulo e a região metropolitana, Campinas, ali. Você pode pagar uma mensalidade para ter laranja fresca na sua casa, para você fazer lá o seu suco de laranja no café da manhã. Uma família com crianças, principalmente, né, todos os dias tomam suco de laranja, e aí ela criou um serviço que você escolhe a quantidade de laranjas, escolhe quantos dias por semana você quer receber essa laranja, e o compromisso dela é que você vai receber uma laranja fresquíssima, e no máximo 2 dias entre a data da colheita e a data da laranja chegar na tua casa. O que muitas vezes não acontece quando você vai comprar na feira, no supermercado. A laranja já está 7 dias, às vezes desde que ela saiu do pé de laranja, passou por várias etapas até chegar na tua casa, ela passou por dias e dias perdendo, né, a sua qualidade, passando de local em local, enquanto que ela produz a laranja, coloca nesse caminhãozinho, nessa caminhonetezinha, e entrega a laranja na porta da tua casa, na quantidade que você quiser, e você paga uma mensalidade por mês no cartão de crédito. É a ideia da assinatura da laranja. É algo também, parece ser assim simples, né? Mas ela teve essa ideia, e isso já, eu não tenho as informações sobre o faturamento dela, né, mas com certeza ela vende por um valor muito superior à laranja do que ela venderia se ela fosse vender para o atravessador que vai mandar isso para a feira. Outro exemplo de hackear o mundo é o Airbnb, que não sei se vocês conhecem, mas é um serviço de hospedagem em que você tem lá um quarto vazio na sua casa e você pode colocar esse quarto para alugar. As pessoas podem procurar na internet, no Airbnb, eu quero ficar hospedado numa cidade, mas eu não estou disposto a pagar por um hotel caro, então eu procuro um quarto sobrando na casa de alguém, e aí eu faço essa reserva, a pessoa me recebe na casa dela, e muitas pessoas ficam, a princípio, ressabiadas, né? Ficam com medo, mas como assim? Eu vou receber um estranho na minha casa? Ou, o contrário também, eu vou para a casa de alguém que eu não conheço, sei lá, que você é um louco, né?
Para isso existem aqueles sistemas que são muito úteis na internet, que são sistemas de reputação. Todo mundo que fica naquela casa faz uma avaliação da casa, ou daquele quarto, né? Faz uma avaliação do quarto, das pessoas que te receberam. Então você, quando vai alugar um quarto, você olha o que essas outras pessoas já falaram daquele local. E vice-versa. Né? Alguém que aluga um quarto também é avaliado pelo dono do imóvel. E aí, quando você entra em contato para alugar um quarto na casa de alguém, a pessoa vai olhar o que os outros anfitriões já falaram de você. Então todo mundo é avaliado o tempo todo e isso cria um sistema de reputação que dá uma segurança muito boa. Não existe uma Embratur que vai lá avaliar o quarto para dar 4, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Quem dá essas estrelas é o próprio usuário que ficou naquele quarto e faz uma avaliação. E isso é um sistema que tem dado certo e é uma inovação que já tem incomodado os hotéis, inclusive no Brasil a própria Embratur já está querendo criar obstáculos, né, para essa inovação, mas não sei se vai conseguir. Já está em 190 países e a empresa vale hoje 13 bilhões de dólares, uma empresa também bastante recente, com 4 anos de idade. E assim como ela, o Uber, que esse está famoso, está aí o tempo todo na mídia, todo mundo falando sobre ele, e a ideia é exatamente a mesma. Você tem um sistema é uma opção a mais, né, de transporte. Ele, na verdade, não substitui o táxi, porque o táxi é diferente. O táxi é um outro serviço. Ele faz a mesma coisa, levar uma pessoa de um local para outro. Mas o táxi é algo que você pega sem saber quem é o motorista. No caso do Uber, existe o mesmo sistema de reputação. As pessoas que andam num carro do Uber depois fazem uma avaliação de como é que foi o serviço, a cortesia, a qualidade do carro. Né? Então você entra num carro do Uber já sabendo, né, como diz, a avaliação das outras pessoas sobre aquele serviço. E vice-versa também, né? O consumidor também é avaliado. Então o Uber oferece um serviço diferente do táxi, quem criou o Uber também hackeou o sistema de transporte urbano. Não estava satisfeito com as coisas como eram, viu uma oportunidade e criou uma empresa que está hoje em 56 países e tem um valor de 41 bilhões de dólares. Uma empresa muito recente, muito jovem, e já chegou a esse valor de 41 bilhões de dólares. Tudo isso são exemplos de hackear o mundo, de ver o mundo de maneira diferente. Esse é um exemplo, o Proband é um exemplo de um aplicativo que ele ainda não está disponível no mercado, mas é um aplicativo que você vai poder baixar e você vai fazer um cadastro, colocar, por exemplo, as provas que você fez. Quando você faz uma prova e você recebe a prova de volta, você fotografa, gera um PDF, cria um banco de dados, e aí outras pessoas podem consultar essa prova, e você pode consultar as provas que outras pessoas cadastraram nessa base de dados. E aí você pode estudar, por exemplo, para a próxima prova, a partir das provas passadas que aquele professor deu naquela mesma disciplina. Né? Muito possivelmente as questões vão ser parecidas. Algumas pessoas podem falar assim, mas tem professor que dá prova igual. Pois é, o professor vai ser obrigado a fazer uma prova diferente a partir do momento que as pessoas estiverem utilizando esse tipo de aplicativo. E ele é uma forma de hackear o mundo, ou seja, isso já acontece hoje, as pessoas já fazem isso, trocando xerox, ou então enviando mesmo fotografia, mandando por WhatsApp. Então, por que não ter um aplicativo que organiza isso, que você entra e faz uma pesquisa pela instituição que você estuda, pelo curso que você faz, a disciplina que você está matriculado, é muito mais fácil você encontrar do que você pedir, procurar alguém que encontre, que vai te mandar, né, uma prova pelo WhatsApp. Essa é uma ideia também de empreendedorismo, e ela foi criada por mim e mais 2 alunos, né, o Tabir, né, e o Gustavo Takato, lá no Unifal, que criamos essa ideia que está em gestação para se transformar num produto. E nós participamos do Startup Weekend, que aconteceu no UNES, né, esse ano, no mês de março, e nós ficamos em 3º lugar nessa competição, e estamos no momento procurando investidores para criar, para transformar essa ideia em uma inovação, porque por enquanto ela ainda é só uma ideia, nós não conseguimos ainda transformar essa ideia num negócio. Então, é um exemplo, né, de startup, é um exemplo de inovação e um exemplo de empreendedorismo, com todas as dificuldades que isso representa, né, que não é fácil, você precisa de dinheiro, precisa de tempo, né, e nem todo mundo tem isso disponível, e a gente está correndo atrás para transformar essa ideia, porque a gente acredita que é possível transformar ideias em inovações importantes para a sociedade. Se você quiser saber mais sobre essas iniciativas, essas que eu contei e outras, né, que eu não contei para vocês, existe um portal chamado Projeto Draft,
que foi criado por um cara que trabalhou muito tempo na Globo, em editoras e tal, e ele criou esse portal porque ele também é um empreendedor, e aí ele fez um catálogo, né, de iniciativas empreendedoras, de pessoas que estão aí transformando o mundo, e vale a pena dar uma consultada lá no projetodraft.com. Essa é uma sugestão. Terminamos a primeira parte da apresentação. A próxima parte eu prometo que é bem mais curta, que é a parte onde a gente vai falar sobre a plataforma ITEC. E para falar sobre a plataforma ITEC, antes disso, não se esqueça, mantenha calma e hackeie o mundo. Pense em maneiras diferentes, em maneiras melhores de fazer as coisas que você faz, as coisas do seu cotidiano. Essa é uma recomendação que eu deixo sempre para todo mundo. O que é a plataforma ITEC? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele investiu na criação dessa plataforma. Quem executou foi a ANPEI, que é a Associação Nacional de Empresas, né, que trabalha com desenvolvimento, empresas inovadoras, com pesquisa e desenvolvimento, e ela colocou em prática a ideia de criar uma plataforma que conecta as empresas que têm problemas com os solucionadores de problemas. E quem são os solucionadores de problemas? São pessoas ou microempresas, ou mesmo empresas grandes, que tenham a capacidade de solucionar aqueles problemas das empresas. Então, ela é uma plataforma que ela é baseada em desafios. Em Minas Gerais, tem várias instituições que são parceiras, né, da plataforma ITEC, a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, o SENAI, FIENG, SEBRAE, o BDMG, o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação, a Rede Mineira de Propriedade Intelectual, a Rede Mineira de Incubadoras de Incubação, o Sistema Mineiro de Inovação, tem várias instituições no Estado de Minas que apoiam, né, essa ideia. E ela é baseada em inovação aberta e em desafios. O que é inovação aberta? Quando a gente fala em inovação, existe inovação fechada, aquela que a empresa investe dinheiro em criar algo novo e ela mantém o segredo absoluto sobre aquilo, ela tem um controle absoluto sobre a inovação. Existe um outro tipo de inovação que é aberta, é aquela onde a empresa ela não quer, por algum motivo, não tem condições de manter ou de criar uma equipe interna e criar soluções para os seus problemas, ela abre os seus problemas para a sociedade, para que outras empresas ou outras pessoas participem da solução daquele problema. Isso é inovação aberta, que pode ser muito mais, dependendo, logicamente, do caso, da situação, do tipo de problema, pode ser muito mais rápido para você encontrar a solução, quando você coloca mais gente tentando procurar a solução para o seu problema. Então, ela é baseada em inovação aberta e desafios. Por quê? Porque toda inovação ela começa a partir de um problema, que é um desafio. Como resolver esse problema? Então, a inovação aberta a ideia é, uma empresa ela estrutura suas demandas internas de forma específica, codificando e traduzindo para uma comunidade de solucionadores, que são pesquisadores, empresas, especialistas, permitindo a proposição de soluções para ela de forma mais assertiva. Então, eu estou lendo aqui, não sei se todo mundo está lendo aí em boa qualidade, né? Estou lendo o texto que está aqui no slide. A pré-estruturação de demandas torna o processo mais direcionado, criando bases sólidas para as primeiras conversas. Além disso, através da divulgação desses desafios, expande a sua rede de contatos e potenciais solucionadores. Bom, a ideia da plataforma é mais ou menos como um ponto de encontro. Um ponto onde as pessoas que têm problemas, as empresas que têm problemas, vão encontrar pessoas que têm a capacidade de solucionar esse problema. Ela é muito mais um local onde... Porque é o seguinte, a maioria das empresas que você vai encontrar lá que colocaram seus desafios são empresas muito grandes. São empresas que você não consegue ter acesso a elas. Se você pegar, mesmo que você conseguir o telefone dessas empresas, ligar lá, eu quero falar com alguém aí dentro, vai ser muito difícil você passar por diversas barreiras de secretárias, telefonistas e até chegar a quem você realmente precisa falar. Então essas empresas, como por exemplo a Vale, como a Petrobras e grandes, enormes empresas, elas estão lá, dentro dessa plataforma, colocando quais são os problemas que elas têm. E aí você tem a condição de, olhando aquele problema, falar, eu poderia propor uma solução para esse problema. E o desafio, ele é uma possibilidade também de você, às vezes eu não tenho a solução completa para o problema, mas eu tenho uma parte, eu tenho uma capacidade de resolver uma parte do problema. Como a inovação é aberta, eu posso propor uma parte, uma outra pessoa pode propor uma outra parte, nós montarmos uma rede para solucionar o problema.
Esse contato inicial é feito através da plataforma e depois as negociações de como é que isso vai ser feito, isso é decidido entre as partes, entre quem vai solucionar e a empresa. Ela, tendo o interesse de contratar o seu trabalho, ela vai propor uma oferta para você. Ou ela te contrata, ou ela compra a sua solução, ou ela licencia uma solução que você já tem pronta. Aí depende da negociação que você vai fazer com aquela empresa. Então existem várias ferramentas, né, de inovação aberta que estão disponíveis, inclusive tem vários manuais dentro da plataforma ITEC, que é um site onde você pode conseguir os manuais de como, por exemplo, apresentar uma proposta de solução. Porque não é só a empresa que põe os desafios. Eu, por exemplo, como solucionador, eu posso já ter uma ideia de uma solução para um problema eventual, que já existe em várias empresas, e eu posso colocar lá a minha proposta de solução. E as empresas olharem essa minha proposta e me contratarem ou me convidarem para oferecer o meu serviço para essas empresas. Então, tanto existe a demanda de empresas procurando por soluções, como existe a oferta de solucionadores para resolver os problemas das empresas. Por isso, chamamos de uma plataforma onde os dois elementos estão ali. Então, existem várias ferramentas, os demandantes de soluções e os ofertantes de soluções, que vão utilizar essas ferramentas de rede, de interação, de troca de ideias entre eles, para fazer essa comunicação entre quem pode resolver com quem precisa resolver os seus problemas. E aí, logicamente, as ferramentas, né, para vocês entenderem melhor, seria bom vocês entrarem na plataforma, baixarem depois um PDF que mostra, né, os detalhes, como é que você apresenta, como é que você cria uma proposta, como é que você cria um desafio, né, tudo isso tem lá os manuais dentro da plataforma. Mas antes de você ir lá e abrir esses PDFs, vamos entender melhor o que é essa questão de inovação aberta baseada em desafios. Então, apesar das empresas que praticam inovação aberta baseada em desafios apresentarem vasto conhecimento de sua área de atuação, a grande maioria das tecnologias propostas são desconhecidas pelos mesmos, né, pelas empresas. Esse efeito ocorre principalmente devido: existem tecnologias ou competências que não foram publicadas ainda não se transformaram em patentes. As grandes empresas, elas fazem pesquisas sobre patentes, mas tem coisas que soluções que ainda não existem patenteadas, e as empresas não têm acesso, desconhecem essas soluções. E aí, logicamente, muitas vezes, essa sua ideia pode se transformar numa patente, né, de uma inovação ou de uma invenção que vai solucionar o problema dessa e de outras empresas. Ou também pode acontecer fontes de outros segmentos fora do negócio principal da empresa, né, das organizações. Ou seja, a empresa ela tem muito conhecimento sobre o negócio principal dela, que é chamado de core business. Mas ela tem outros problemas que acontecem fora do core business, onde ela não tem especialistas que tratam daquilo. Mas é um problema para ela que ela precisa resolver. E aí ela vai chamar de fora da empresa gente para resolver esses problemas que não são o core business. Ou ainda fontes distantes geograficamente que a organização tem acesso limitado ou pouca informação. Existem muitas vezes problemas aqui no Brasil que empresas sabem que existe uma solução, mas a solução existe lá na Suíça, existe lá na Coreia, não tem aqui no Brasil. Então eu preciso de alguém local que vá solucionar o meu problema, e através dessa plataforma é um espaço para que vocês se entendam, né? Quem propõe a solução encontre quem tem um desafio. A inovação aberta nesse slide, ela mostra mais ou menos, né, um ecossistema, né, um ecossistema de quem é que participa desse processo, né, de inovação aberta. Então, tem um monte de possibilidades, né? A empresa, dentro dela, você tem a área de pesquisa e desenvolvimento, mas ela não domina todo o conhecimento. Então, a empresa vai procurar fora dela, ela vai procurar nas universidades, nos centros de pesquisa, ela vai procurar, às vezes, até em pessoas que já passaram por dentro da empresa, que não estão lá mais, aposentados, podem, por exemplo, fornecer soluções para a empresa. Os fornecedores, as relações com os fornecedores, né, são muito importantes para a solução dos problemas das empresas. Laboratórios privados, pequenas empresas podem ajudar grandes empresas. Então, existe todo um ecossistema de troca de informações, de conhecimento, que precisa de uma plataforma para que eles se encontrem, para que a rede de contatos aconteça. E isso é inovação aberta, é isso que se espera da inovação aberta. Bom, aí foi criada a plataforma ITEC, que é esse local, esse ponto de encontro. Seria assim, um ponto de namoro, onde quem precisa de uma solução vai encontrar quem oferece essa solução. E para a gente entender melhor, bem rapidamente, agora é um vídeo muito rápido, de 2 minutos apenas, vamos ver um vídeo da própria plataforma ITEC,
explicando o seu funcionamento. Então está lá o link lá no chat, um videozinho de 2 minutos no YouTube. Vou fechar aqui o vídeo para vocês assistirem e volto em 2 minutos. Imagino que já tenha dado tempo de vocês assistirem, 2 minutos, né? Foi bem conciso, né? Bem rápido, bem objetivo, né? O vídeo, explicando, né? De certa forma, isso que eu acabei de falar para vocês. Então agora, eu já expliquei rápido, né? O vídeo já explicou também, eu não vou me demorar muito nos próximos slides que mostram a própria plataforma, onde você entra, o endereço é plataformitech.com.br, você encontra tanto os desafios e demandas, de um lado, quanto as soluções e ofertas tecnológicas de outro. No nosso ponto de vista, na maioria das vezes, nós vamos ser solucionadores de problemas. Se eu quiser, você já tem, por exemplo, um software, já tem, por exemplo, uma patente ou uma ideia, né, de uma invenção de algo que pode solucionar problemas. A gente vai ver alguns exemplos de problemas, né, daqui para frente. Eu não preciso esperar uma empresa ter uma demanda. Eu posso, eu mesmo, simplesmente criar já uma solução, uma proposta de solução. Aqui do lado direito a gente tem aqui, ó, criar uma proposta de solução e incluir essa proposta, e aí as empresas que tiverem interesse, elas vão entrar ali e vão me contratar ou entrar em contato comigo para que eu ofereça essa solução para a empresa. Então, essa é a página inicial, né, da plataforma Tech. E aí você tem aqui os desafios postados, existem vários, né, tem uma lista lá de vários desafios. Você pode, as grandes empresas normalmente postam, né, sempre novos desafios. E existem as soluções também, né, soluções tecnológicas, que também existe um cadastro, né, de todas essas soluções, inclusive a sua pode ser colocada lá. Existem alguns benefícios, né, de você estar presente nessa plataforma. Um deles é que mesmo que você não consiga fechar um negócio imediatamente, é uma vitrine. Se você tem uma solução, um software, um sistema, uma solução para resolver algum problema, só a sua presença nessa plataforma ela já é uma vitrine para você mostrar a sua... Olha, estou aqui, eu tenho soluções para problemas, né? Pode ser que num determinado momento você não possa atender a necessidade das empresas que estão lá com algum desafio, mas outras empresas estão sempre visitando, né, esse ambiente, e existe aquela questão do networking, né? Você vai estar em contato com outras empresas, outros solucionadores, outros profissionais especialistas. As pessoas se conhecem através desse portal. Existe uma possibilidade, né, de você identificar as pessoas que têm afinidades, que têm os mesmos interesses e entrar em bate-papo, em discussões, em fóruns, para trocar ideias sobre o que está acontecendo lá. A gente tem vários guias, né, na plataforma, o guia, né, de desafios tecnológicos, o guia de soluções, o guia de boas práticas para interação entre a instituição de ciência e tecnologia e a empresa, e alguns simuladores de instrumentos de fomento e apoio à inovação. Né? Fomento é o financiamento, né? Alguns simuladores de como é que você consegue investimento, por exemplo. Porque uma grande restrição que você tem para a inovação é conseguir dinheiro para colocar a inovação em prática. Né? Quase sempre as coisas não são de graça, você vai precisar de dinheiro. E aí existem algumas possibilidades, né, quando você está dentro dessa plataforma, de ter acesso a alguns tipos de financiamento. Existe um contato onde você pode, né, tirar dúvidas, tem gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder tirar suas dúvidas lá na plataforma Tech, e tem lá uma agenda de eventos, encontros, em que acontecem encontros presenciais, para colocar em contato as empresas que têm desafios com aqueles solucionadores de problemas. E aqui eu fiz uma rápida lista
de alguns desafios tecnológicos, só para vocês terem uma ideia de que tipo de desafios são esses. Esse primeiro aqui está lá, o reaproveitamento das cinzas volantes, né, material composto predominantemente de alumina. Né, então, é uma empresa chamada Vanitec SA que está precisando dessa solução. Então, por exemplo, na área de engenharia de materiais, engenharia mecânica, né, tem várias empresas solicitando. A Embraer, por exemplo, precisa de soluções de segurança cibernética, né, a nova fronteira. É um desafio que está aberto, isso eu colhi hoje, então ainda está aberto, com 39 dias ainda, para quem quiser entrar com uma proposta de segurança cibernética e para os problemas da Embraer, né, uma questão crítica, né, para o fabricante de aviões, como ter segurança dos seus sistemas de informação, transações seguras, monitoramento anti-ataques cibernéticos, etc. Outros exemplos aqui, questão da engenharia civil, olha, concreto não estrutural para a construção civil. O outro embaixo, inovação para a troca da água de lastro em navios. Como é que eu consigo criar uma solução para essa? Através de engenharia robótica, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, computação, sistemas de informação. Você pode ter condições de criar soluções para problemas como esse. Aqui tem perguntas, né, algumas perguntas que você pode encontrar no FAQ, né, das principais questões, né, lá da plataforma. E muito interessante que essas soluções elas podem ser financiadas pelo BNDES. Então, para você que fornece a solução, muitas vezes pode ser, né, nesse caso, as grandes empresas elas não têm esse problema, mas uma pequena empresa ela pode também utilizar essa plataforma e pode ser que ela não tenha dinheiro para comprar a sua solução. Você tem uma solução, você tem como, por exemplo, desenvolver um software, um aplicativo, algo que resolva o problema, o desafio da empresa, mas a empresa não tem condições de te pagar. Então você, através da plataforma, você já consegue financiamento do BNDES para que a empresa financie, ou seja, você recebe a vista do banco e quem vai ficar devendo do BNDES é a empresa que contratou o seu serviço. Então essa é uma outra facilidade, né, da plataforma ITEC, porque o BNDES faz parte da plataforma. Ele é um dos integrantes da plataforma e ele financia soluções para as empresas porque sabe a necessidade de implementar essas inovações. É uma plataforma gratuita, ninguém paga nada, porque quem pagou isso tudo já foi o Ministério da Ciência e Tecnologia, então nem o solucionador de problemas e nem a empresa que, por exemplo, o desafio, ela não tem custo nenhum para participar da plataforma. O objetivo principal dela é facilitar esse primeiro encontro entre os dois lados, o demandante e o ofertante. As informações não são confidenciais, então você, para poder trabalhar nessa plataforma, a inovação é aberta. As empresas elas não podem trabalhar, por exemplo, com dados sigilosos ali, elas colocam informações públicas. E você, logicamente, pode fazer um primeiro encontro, vamos dizer, eu tenho uma solução, mas eu não quero contar os detalhes da minha solução. Tudo bem, você coloca a quantidade de informação que você pode disponibilizar na plataforma, e aí você entra em contato com a empresa vai negociar, e particularmente com você, e aí você pode abrir o resto das informações. Mas o que acontece na plataforma é público, então tem que tomar cuidado. Se você tem alguma informação sensível, crítica, que você não pretende divulgar para a sociedade, para a comunidade, você não deve colocar essa informação na plataforma, porque tudo que está lá é aberto, todo mundo tem acesso e pode ter acesso às suas informações também. Ela é um foco em negócios, não é um repositório de soluções. Então, como eu disse desde o começo, é um local de encontro, onde os negócios começam a acontecer através da plataforma. Existem ferramentas para facilitar a usabilidade, como alertas que te avisam quando alguém lê a sua proposta, tags que você pode colocar, né, palavras-chave, e os manuais que estão lá. Então, ela é para facilitar a vida dos dois lados, tanto de quem oferta quanto de quem demanda. Ainda mais alguns desafios, eu coloquei alguns lá, mas eu vou passar mais alguns desafios para vocês terem ideia. Aqui, de novo, né, aquele da Embraer, segurança cibernética. E aí tem todos os detalhes, né, do desafio que você pode acompanhar através lá do site. Esse é um outro ferramenta de avaliação de inter-relação entre indicadores socioeconômicos, ou seja, criar modelos matemáticos para indicadores socioeconômicos, para compreender melhor a sociedade. Então isso aí envolve conhecimento da área de tecnologia da informação, envolve estatística, envolve matemática, envolve até antropologia, né? Antropologia, sociologia.
economia, principalmente, se você está falando de, né, indicadores socioeconômicos. Então, são diversas áreas diferentes, e você pode se unir a pessoas de outras áreas de conhecimento para criar essas soluções e colocar essas soluções lá. Aqui, uma empresa, né, de energia elétrica, uma grande empresa de energia elétrica no Brasil, coloca lá geração de energia em usinas hidrelétricas de maneira mais eficiente, menor utilização dos reservatórios, isso aí entra a área de engenharia, modelos matemáticos para promover a melhoria das previsões de restabelecimento do fornecimento de energia, né, também, e aí entra a área de matemática, de pesquisa operacional, que é uma disciplina, né, presente em vários cursos da área de engenharia, da área de computação, da área de administração. Service Desk Connected, né, plataformas mobile de mensagens instantâneas e sociais, né, como opção. Aí tem os detalhes, depois se vocês tiverem mais interesse, entrem na plataforma para olhar. Ou seja, a Stefanini, né, uma grande empresa de software, né, buscando soluções de softwares e aplicativos para Service Desk. A Intec Automação Limitada, buscando soluções avançadas de automação industrial. Então aí envolve robótica, engenharia mecatrônica, né, para internet das coisas, né, um assunto bastante atual. E aí tem todos os dados, como vocês devem estar vendo aqui, tem todos os dados importantes de cada uma dessas propostas. Aqui do lado tem aqui, ó, os dados, período, quanto tempo falta, né, para as pessoas poderem entrar com propostas, e aí vai. Eu não vou aqui me detalhar em cada uma delas, até porque nós já estamos com 1h30, né, de apresentação, já é bastante tempo, já tomei bastante tempo de vocês, então eu vou passar mais rápido. Essa aqui é monitoramento e gestão à distância de faixas de servidão, também para uma empresa de faixa de servidão, que é as faixas do lado das torres de energia, como fazer a gestão, né, dessa distância. Estruturação inteligente, novos meios de fixação e substituição à fixação mecânica, tecnologia para fixação e substituição dos meios convencionais, ou seja, substituir parafusos, reglips, soldas por outros tipos de coisas, né, envolve engenharia mecânica e materiais. Aqui embaixo, ferramentas de esticar e construir cercas, também engenharia mecânica, e robótica, lógico, também mecatrônica, e assim por diante. Então, esse é um rápido panorama do que é a plataforma ITEC. Se você quiser participar da plataforma, entre no site, plataformaitec.com.br. Seja bem-vindo a essa plataforma, esse mundo de possibilidades, né, de trabalhar, né, com soluções e oferecer soluções para grandes empresas, né, para quem tem muito recurso para poder investir nessas soluções. Existem outras informações lá no portal que eu não coloquei aqui, até por uma questão de tempo. Esses são os meus dados de contato. Quem quiser entrar em contato, estou no Twitter, né, meu e-mail, tem um blog, tem um site também que não está aqui, mas quem entrar em contato vai achar. Quem entrar no Google vai me achar em diversos locais, diversos pontos de contato diferentes. E eu espero ter contribuído, né, um pouco para a questão de esclarecimento sobre o que é inovação, o que é empreendedorismo, os tipos, né, de inovação aberta, fechada, explicando essa plataforma que é uma oportunidade de você, na prática, entrar em contato com grandes empresas e outros especialistas, outras pessoas que estão estudando e pesquisando soluções, né, e começar a sua rede de contatos e encontrar oportunidades. Existem muitas oportunidades hoje na praça, né, vamos dizer assim, muitas oportunidades para se inovar, para se criar soluções. Essas oportunidades, elas não são fictícias, não são fantasiosas, né, são todas elas reais. Você entrar na plataforma, você vai ver isso. E às vezes não é só a questão da plataforma. A plataforma é um local de encontro, mas, como eu disse, existem muitas iniciativas de inovação, de apoio à inovação no Brasil hoje. Uma delas é o Grand Prix Senai, que qualquer pessoa pode participar. Existe um outro projeto chamado Inovativa Brasil, que eu sugiro também, se você tem ideias inovadoras, entre no portal Inovativa Brasil, que tem cursos à distância, que você pode aprender diversos recursos que são importantes para o empreendedor, para poder colocar a sua ideia em prática. E
Desejo sucesso para todos vocês, que vocês consigam inovar, transformar suas ideias interessantes em solução de problemas para as pessoas. Antes de finalizar, logicamente, nós vamos ter aqui um períodozinho aqui para perguntas, não posso muito tempo, mas algumas perguntas e respostas. Mas eu gostaria que vocês me dissessem de onde vocês estão falando. Eu devia ter perguntado isso no início, né? Mas eu queria que vocês colocassem no chat aqui de que cidade, né? De onde cada um de vocês está, para a gente saber qual foi o alcance, né, dessa palestra. Bom, a Vanessa está em Varginha. Quem mais? O Fabrício Machado, o Alessandro em Caxambu, o Manuel em São Paulo, e tu, até agora está ganhando em distância. O 3 pontos da Jaqueline, o Aleandre, deve ser Alexandre ou Aleandre mesmo, em Guaranésia. Guaranésia é São Paulo, menino? Sabe que eu não sei? Eu estou meio ruim de geografia aqui. A Vânia de 3 Pontas, o Felipe de Machado também. A Guaranésia, Minas Gerais, obrigado. É Alexandre ou Aleandre? Bem que eu vi Alessandro Liz. O Alessandro Liz já foi meu aluno na ciência da computação aqui no UNES e agora está morando em Caxambu, então, né? O Rafael de São Gonçalo de Sapucaí, o Aleandre é Aleandre mesmo. Ok, Aleandre. Eu espero que tenha contribuído com alguma novidade para vocês, se não tenha falado que vocês já saibam. E o Bruno de Alfenas, Bruno Cagliari, tem um colega professor aqui que é o Thiago Cagliari, você é parente dele, Bruno? E agora vamos abrir as perguntas, então. Só que eu acho que abrir por microfone acaba virando uma bagunça. Vamos fazer as perguntas por chat mesmo? Vocês colocam as perguntas, eu respondo pelo áudio aqui, porque senão muita gente vai querer falar ao mesmo tempo e vai ficar complicado. Vanessa, obrigado pelo elogio. O Bruno disse que não é parente, né, do Cagliari, que é a família grande, do Thiago Cagliari. Ok. Alguma questão, alguma dúvida que tenha ficado? Sobre qualquer assunto que tenha sido tratado? A Vânia, obrigado, Vânia, gostou da palestra. Alessandro, o cadastro do ITEC é para a empresa, quando ela vai colocar um desafio, tem que ter CNPJ, mas quando é um solucionador de problema, você pode fazer com o CPF, pode ser uma pessoa física. Não é necessário ter o CNPJ. A não ser que tenha mudado alguma coisa muito recente, mas até então, até a semana passada, não precisava do CNPJ, não. Manuel, obrigado. Gostaria de saber se uma mudança de cargo em uma empresa podemos considerar empreendedorismo. Normalmente, empreendedorismo é quando você coloca uma ideia em prática. É quando você coloca uma inovação em prática ou quando você apresenta soluções sem ninguém te pedir. E no emprego, Vanessa, normalmente o trato no emprego, quando a gente está lá numa empresa, é cumprir ordens, né? Alguém manda você fazer alguma coisa, você faz. Às vezes não faz, né? Esse é o mau empregado. O bom empregado é aquele que faz e faz bem feito. Mas melhor do que o bom empregado que faz aquilo que foi mandado é aquele que tem a iniciativa de empreender. É aquele que olha um problema que, de repente, outras pessoas nem perceberam o problema e ele propõe uma solução. Ele olha lá e fala assim, poxa, isso aqui podia ser feito de maneira diferente. E, às vezes, até correndo risco de contradizer ou de contrariar alguém superior. Isso é um empreendedor, a pessoa que tem aquela coragem de chegar para o chefe dele e falar, chefe, isso aqui está errado. Eu tenho uma solução, eu tenho uma ideia para a gente mudar isso. Esse é o perfil do empreendedor. É a pessoa que, mesmo sabendo que não pediram para ela fazer aquilo, ela se oferece para fazer. É aquela que ela olha alguma coisa errada e não é assim, isso não está na minha atribuição. Quando me contrataram, não foi para isso. Mas eu não me conformo em ver essa coisa sendo feita errada e eu quero mudar isso. Eu chego para as pessoas e falo, vamos mudar isso? Vamos transformar isso, vamos fazer isso de modo diferente, mais eficiente, com menos desperdício, com mais qualidade, com mais eficácia. Essa é a ideia do empreendedor, que existe dentro das empresas e existe também aquele empreendedor que vai
criar. E muitas vezes, sabe o que acontece, Vanessa? O empreendedor, ele começa a criar as soluções dentro da empresa e às vezes existem barreiras. Toda mudança, ela causa um certo estresse nas pessoas. Existem vários casos de empreendedores que tiveram ideias dentro das suas empresas, chegaram com essas ideias para os seus superiores e falaram, vamos empreender, vamos resolver, vamos mudar isso. E não tiveram uma boa receptividade. Tiveram lá uma resposta ruim ou uma resposta negativa. E aí o que eles fizeram? Saíram da empresa e criaram aquilo fora da empresa. Ou numa outra empresa ou na sua própria empresa. E são os casos dos spin-offs. Spin-off é uma empresa que sai de dentro de outra empresa. Uma empresa pequena que sai de uma empresa maior ou uma empresa que sai de uma universidade. Um exemplo disso é o Netscape, que foi um navegador, hoje não existe mais, mas o Netscape foi um fenômeno muito grande. Em 1994, quando o Netscape foi criado, ele não chamava Netscape, ele chamava Mosaic. O Mosaic foi o primeiro navegador de internet a fazer sucesso no mundo. Já existiam navegadores horríveis, né? Tinha o Lynx, que era só texto. Aí, um cara chamado Mark Andreessen, junto com o Jim Clark, aliás, ele e um grupo de estudantes, ele criou o Mosaic, que era um navegador que já trabalhava com imagens, lá em 1994. Não sei quantos anos você tem, mas às vezes você não era nem nascida. E aí ele criou esse navegador e transformou esse navegador em algo que era assim espetacular, comparado aos navegadores, aos browsers que existiam naquele momento. E isso foi dentro de uma universidade. Ele era aluno da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ele chegou para as pessoas, né, ligadas a ele, coordenadores e a própria reitoria da universidade, e falou, eu queria transformar isso num negócio. E as pessoas não deram ouvidos a ele, acharam que, ou não deram oportunidade para ele, não deram uma oportunidade do jeito que ele queria. Então ele se juntou a um investidor, chamado Jim Clark, e colocou dinheiro naquilo, e eles saíram da universidade e montaram, foi um caso de spin-off. Era uma pesquisa dentro da universidade que ela saiu de dentro da universidade porque a universidade não teve condições de dar crédito ou continuidade para aquilo. E aí eles saíram de lá e montaram a Netscape, em 1994. Foi, até hoje, o caso, o maior fenômeno de crescimento ou de IPO. IPO é o lançamento inicial de ações de uma empresa na internet. Nenhuma empresa tinha conseguido ser criada e lançar lançar as ações na internet, mas lançar as ações na Bolsa de Valores. Nenhuma empresa tinha conseguido lançar suas ações na Bolsa de Valores em menos de um ano. A Netscape foi a primeira empresa que surgiu e em menos de um ano ela abriu capital na Bolsa de Nova York. Então ela é um tremendo fenômeno, porque ela saiu de dentro de uma universidade como um spin-off. Você imagina uma empresa com um ano de vida só, ela conseguir a confiança do mercado para conseguir entrar numa Bolsa de Valores, e aí as ações dela, que no primeiro dia que foram colocadas no mercado, que às 9 horas da manhã valiam $28 cada uma, às 5 horas da tarde valiam $100 cada uma valorização de praticamente 4 vezes o valor das ações. Então esse é um exemplo de alguém que é um empreendedor. Ele era um empreendedor dentro da universidade, ele criou isso não porque alguém mandou, mas porque ele teve essa ideia de criar, e quando ele encontrou a barreira que ele não conseguia crescer e transformar aquilo num produto dentro da universidade, ele buscou o investimento externo e saiu, o spin-off, fez o spin-off da universidade e montou a sua própria empresa. E a Netscape foi muito bem sucedida durante 4 anos, enquanto a Microsoft permitiu que ela existisse. Aí depois a Microsoft criou o Internet Explorer gratuito e quebrou a Netscape, que hoje é o Mozilla Firefox, que vocês, eu uso, vocês usam, é o navegador, é o mesmo navegador que evoluiu, logicamente, mas a empresa Netscape ela foi comprada pela American Online, e logicamente o Mark Andreessen ganhou muito dinheiro com isso, o Jim Clark ganhou muito dinheiro com isso, só a empresa que não sobreviveu. Mas as pessoas tiveram o retorno do investimento que elas fizeram nessa inovação. Então esse é um exemplo de empreendedorismo. Alguém que ela empreende dentro do seu trabalho, dentro do seu grupo de pesquisa na universidade, quando encontra uma barreira, ela salta para fora. O spin-off como diria o mineiro aqui, é o saltar para fora, ou de uma empresa, ou de um grupo de pesquisa, ou de uma universidade, e começar algo novo, uma startup a partir de um grupo ou de uma empresa maior. Isso eu respondi a Vanessa, Essas mudanças, somos às vezes obrigados a fazer para cumprir o serviço dentro do serviço público.
temos que inventar sempre, com certeza. Eu também trabalho no serviço público, e você viu, né, lá no começo da palestra, e hoje o serviço público tem também valorizado, né, as inovações, as transformações. Tem vários casos. Eu tenho uma palestra também sobre inovação do setor público, logicamente, hoje não dá para dar exemplos disso, mas um outro dia, se a Letícia me convidar para fazer outra palestra aqui na plataforma, eu apresento para vocês uma palestra só sobre inovação do setor público. Ela tem 1h30 de duração também, com vários exemplos, né, de o tipo de inovação que tem acontecido tanto no nível federal, como estadual e como municipal, que é a área que eu atuo hoje, né, como coordenador de mestrado em administração pública, e eu dou aula de inovação e tecnologia no setor público. Então, é uma área muito interessante e que tem, né, muito potencial ainda para crescer no Brasil. O Alessandro, meu querido amigo Alessandro, né, e aluno, falando, né, sobre empreendedorismo no nosso trabalho, e outras pessoas se beneficiam e levam à fama, né, infelizmente. Isso é o risco que a gente sempre corre. E não é só no trabalho, né, na vida, a gente está sempre levando rasteiro. Você tem que estar sempre esperto. Tem que aprender capoeira, né, Alessandro, para conseguir desviar capoeira, ou taekwondo, sei lá, para desviar, né, dos golpes que vêm de todos os lados. A vida, a gente, infelizmente, convive com gente muito boa, mas também tem sempre as pessoas mal intencionadas, e a gente tem que ter a esperteza de reconhecer quem são essas pessoas e evitar, né, a proximidade delas, mas isso sempre vai existir, né, independente de ser empreendedor ou não. Mas muitas vezes o empreendedorismo ele é um incômodo mesmo. As pessoas que empreendem, elas incomodam os outros, porque você, primeiro, está mudando as coisas, as pessoas não gostam de mudança, e segundo, porque existe a inveja, né? As pessoas olham para você e falam, ah lá, o outro cheio de ideias, né? O outro querendo se mostrar, né, com ideias diferentes. Isso acontece, infelizmente, natureza humana. Podemos mudar muito, mas a gente pode ser persistente nas nossas ideias e provar que a gente está certo, provar que nós não está fazendo as coisas exclusivamente com interesse particular, mas, né, quando a gente está genuinamente procurando melhorar as coisas, né, para nós e para os outros, no final das contas, né, no longo prazo, a gente é reconhecido. As pessoas percebem, né, as boas intenções. No curto prazo, às vezes, a gente é mal entendido. Ok, estou vendo aqui. Que bom que vocês, né, gostaram. Achei ótimo também participar aqui. E eu acho que podemos encerrar já com 1h50, quase 1h50 de bate-papo. Vocês devem estar com fome, né? E aqui está um calor infernal, né? Deve estar uns 40 graus aqui no meu escritório aqui. Estou em casa hoje, na verdade, né? Mas foi ótimo participar. Espero que a Letícia me convide outras vezes. Eu já participei, já ofereci palestras outras vezes aqui através do ambiente, mas estou sempre disponível. Gosto muito de interagir com as pessoas, né? O Alessandro, que me conhece, sabe bem disso, né? E a gente aprende muito, né? Tanto eu quanto vocês. Eu acredito que estamos aprendendo o tempo todo, e interagir com pessoas são sempre oportunidades, né, de aprender, sempre oportunidade de descobrir algo novo, ou às vezes uma visão diferente sobre algo que a gente, né, desconhecia. Então, obrigado pela atenção, um abraço a todos, meu contato está aí, né, nesse último slide, e fica assim, um abração e até mais.